Imagine por um momento Marco Aurélio ou Sêneca caminhando entre nós hoje. Em um mundo onde discussões sobre igualdade de gênero são manchetes, movimentos sociais e debates diários. Como reagiriam esses filósofos que viveram há quase 2000 anos? A resposta pode surpreender. Os estoicos já falavam sobre dignidade humana, justiça e a razão universal muito antes dessas palavras se tornarem bandeiras modernas. O estoicismo é uma filosofia prática, criada para ser vivida, não apenas estudada. Ela ensina que a única coisa verdadeiramente boa é a virtude, a excelência moral, e que todos os seres humanos compartilham da mesma razão, independente de seu gênero, origem ou posição social. Na Roma antiga, onde distinções sociais eram rígidas e o poder masculino era dominante, os estoicos ousaram dizer que a dignidade não depende de riqueza, aparência, força física ou do papel que a sociedade atribui a você. Para eles, o caráter e a conduta são o que realmente definem o valor de uma pessoa. Hoje, em um mundo onde ainda enfrentamos desigualdades e preconceitos, o estoicismo nos oferece ferramentas poderosas. Ele nos lembra que aceitar e promover a igualdade não é uma moda passageira, mas uma expressão direta da virtude e da justiça. Essa filosofia convida homens e mulheres a serem parceiros no cultivo da razão e da sabedoria, e não competidores por status ou poder. Nesta introdução, quero que você, seja homem ou mulher, reflita sobre como aplica o estoicismo em suas relações. Quando você respeita e valoriza alguém não pelo seu gênero, mas pelo seu caráter, está vivendo o princípio estoico. Quando escuta com atenção, age com justiça e busca compreender em vez de impor, está praticando uma filosofia milenar que continua urgente e transformadora. Nos próximos minutos, vamos mergulhar profundamente nesse tema. O que significa a igualdade de gênero sob a ótica estoica? Como virtudes como justiça, temperança e sabedoria podem orientar nossas ações? O impacto dessa visão em nossos relacionamentos e na sociedade. E, por fim, passos práticos para viver essa verdade no dia a dia. O estoicismo não é sobre discursos vazios, é sobre ação reta. Se queremos um mundo mais justo e relacionamentos mais saudáveis, precisamos começar por nós mesmos. Este vídeo é um convite para que cada um de nós seja, na prática, um agente da virtude que pregamos. Vamos juntos descobrir como o estoicismo pode iluminar o caminho para a igualdade de gênero. O que é igualdade de gênero sob a ótica estoica? Quando falamos em igualdade de gênero, muitos pensam imediatamente em direitos legais, salários justos ou oportunidades equilibradas. Tudo isso é importante, mas para o estoicismo, a raiz da igualdade vai ainda mais fundo. Ela está na natureza racional compartilhada por todos os seres humanos. Os filósofos estoicos, de Epicteto a Marco Aurélio, ensinaram que a razão é o que nos torna verdadeiramente humanos. Não importa se você nasceu homem ou mulher, nobre ou escravo, jovem ou idoso, todos possuem a mesma centelha racional. Essa ideia era radical na Roma antiga, onde as mulheres eram frequentemente relegadas a papéis domésticos e os escravos eram vistos como propriedade. Ao afirmar que todos têm a mesma dignidade moral, os estoicos minavam as bases de uma sociedade profundamente hierárquica. Epicteto, que nasceu escravo, dizia: lembre-se de que você é um ser humano, e que todos os demais também o são. Isso implica que a virtude, justiça, coragem, sabedoria e temperança não têm gênero. Uma mulher virtuosa é tão completa quanto um homem virtuoso. A excelência moral não é privilégio de um sexo, mas um dever e uma possibilidade para todos. Sob a ótica estoica, igualdade não significa apagar diferenças naturais ou papéis que as pessoas escolhem para si, mas reconhecer que nenhum desses fatores afeta o valor essencial de uma pessoa. Um homem não é superior a uma mulher porque é fisicamente mais forte, assim como uma mulher não é superior a um homem por suas habilidades específicas. Ambos são seres racionais, portanto, chamados à mesma busca pela virtude. Esse princípio também reforça a virtude da justiça. Tratar os outros de forma desigual por causa de seu gênero seria irracional e injusto. Para um estoico, isso é um erro lógico e moral. A justiça não escolhe favoritos, ela avalia as ações e o caráter. Quando um homem respeita e ouve uma mulher como um igual, ele não está cedendo ou abrindo mão de poder. Está apenas vivendo de acordo com a razão,
o maior guia da filosofia estoica. Além disso, a igualdade sob o estoicismo traz um senso de responsabilidade compartilhada. Se todos possuem a mesma razão, todos são capazes de aprender, ensinar e contribuir. O mundo não é um palco onde um gênero compete com o outro. É um campo onde ambos colaboram para a construção de uma sociedade mais virtuosa. Trazer isso para a prática moderna significa reconhecer que qualquer forma de discriminação ou desvalorização com base em gênero é incompatível com o ideal estoico. Significa também que, dentro de relacionamentos pessoais, ambientes de trabalho ou comunidades, devemos procurar não apenas tratar com respeito, mas também ouvir, aprender e permitir que o melhor de cada pessoa floresça, independentemente de quem ela seja. Ao entender igualdade de gênero dessa forma, o estoicismo nos lembra que a verdadeira medida de uma pessoa não é sua aparência, nem seu sexo, mas seu caráter e sua adesão à virtude. Essa visão não só corrige injustiças, como fortalece os relacionamentos, constrói confiança e gera ambientes mais sábios e equilibrados. Justiça e virtude. Fundamentos estoicos para a equidade. Para compreender como o estoicismo apoia a equidade de gênero, precisamos mergulhar em dois pilares centrais da filosofia: justiça e virtude. Para os estoicos, virtude é a única coisa verdadeiramente boa. Tudo o mais, como status, riqueza, aparência ou poder, são indiferentes. Entre as 4 virtudes cardeais, sabedoria, coragem, temperança e justiça, a justiça ocupa um lugar especial quando falamos de relações humanas. Ela não é apenas uma questão de leis externas, mas um compromisso profundo com o que é correto e racional em qualquer situação. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que fomos feitos para trabalhar juntos, como pés, mãos e pálpebras. Essa metáfora mostra que, para o estoico, a sociedade é um corpo coletivo, e cada pessoa, homem ou mulher, é uma parte essencial dele. Tratar alguém injustamente, seja por gênero, origem ou posição, é como ferir o próprio corpo. Assim, a justiça estoica exige equidade. Cada indivíduo deve ser avaliado e tratado com base em seu caráter e ações, não em fatores arbitrários. A virtude, nesse contexto, é mais do que um ideal abstrato. É um guia prático que molda decisões diárias. Quando um líder reconhece o mérito de uma mulher por suas ideias e não por sua aparência, ele está vivendo a virtude da justiça. Quando um homem escuta sua parceira e respeita sua perspectiva, ele demonstra temperança e sabedoria, ambas virtudes inseparáveis da justiça. É importante notar que os estoicos não defendiam igualdade como uniformidade cega. Eles entendiam que homens e mulheres podiam ter papéis diferentes em determinadas culturas e contextos, mas essas diferenças não justificavam a injustiça ou a desvalorização moral. A virtude não depende de circunstâncias externas. Uma escrava romana podia ser mais virtuosa do que um senador poderoso, porque a virtude é uma escolha interna. Na prática moderna, isso significa que promover equidade de gênero não é um favor ou um gesto de generosidade, mas uma exigência da razão e da moralidade. Por exemplo, no ambiente de trabalho, a justiça estoica pede que avaliemos ideias e desempenhos pelo seu mérito real, não pelo gênero de quem os apresenta. Em relacionamentos pessoais, ela pede que decisões sejam tomadas com respeito mútuo e diálogo honesto, em vez de imposição ou preconceito. Também é aqui que entra a virtude da sabedoria. Perceber onde nossos preconceitos inconscientes podem nos cegar e ter coragem de corrigi-los. O estoico não se apega a crenças injustas apenas porque sempre foi assim. Ele busca alinhar suas ações à razão universal. E a temperança garante que, ao defender equidade, façamos isso com equilíbrio, evitando extremos de hostilidade ou complacência. Promover igualdade de gênero, portanto, não é simplesmente seguir uma agenda social moderna. É viver de acordo com os princípios mais profundos do estoicismo. Ao agir com justiça, cultivamos relacionamentos mais saudáveis, fortalecemos comunidades e nos tornamos pessoas mais sábias. A equidade não é um modismo, é virtude aplicada. Sabedoria e temperança, moderando preconceitos e ego. Se a justiça é a base da equidade, então sabedoria e temperança são as ferramentas que o estoico usa para aplicá-la de forma prática e equilibrada. Elas funcionam como bússola e freio,
A sabedoria aponta o caminho correto e a temperança impede que o ego e os preconceitos desviem nossas ações. Quando falamos de igualdade de gênero, esses princípios são essenciais para moderar reações impulsivas e questionar crenças arraigadas. A sabedoria no estoicismo não é apenas acumular conhecimento, é discernir o que está sob nosso controle e o que pertence ao mundo externo. Preconceitos sociais, por exemplo, são realidades externas herdadas de gerações anteriores. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar a maneira como reagimos hoje. Um homem sábio reconhece que julgamentos apressados baseados em gênero não refletem a razão, e sim hábitos injustos que precisam ser examinados. Ao cultivar sabedoria, ele aprende a ouvir antes de reagir e a observar antes de concluir. Já a temperança é a virtude da moderação e do autocontrole. Ela impede que nosso ego, o desejo de sempre estar certo ou de manter uma posição de poder, destrua relacionamentos e oportunidades de aprendizado. Em discussões sobre igualdade de gênero, é comum que o orgulho tente se impor. Alguém pode sentir-se atacado ou perder a paciência quando confrontado com críticas. O estoico temperante entende que a raiva e a defensividade são impulsos passageiros e que a força real está em manter a calma, mesmo quando é desafiado. Imagine um cenário no trabalho. Uma colega questiona uma decisão ou sugere uma abordagem diferente. Sem temperança, o ego pode ver isso como afronta. Com temperança e sabedoria, a situação muda. Você escuta com atenção, avalia os argumentos e considera que uma boa ideia pode vir de qualquer pessoa, independentemente de gênero. Isso não é apenas respeito, é prática estoica aplicada. Essas virtudes também ajudam a desmontar preconceitos sutis. Muitos carregam ideias herdadas de que certos papéis pertencem a homens ou mulheres. A sabedoria estoica pergunta: esse pensamento é racional? Ele serve à justiça e ao bem comum ou é apenas tradição cega? A temperança acrescenta: modere sua reação. Não rejeite nem aceite nada por impulso. Avalie com calma. Esse processo interior impede decisões apressadas e fortalece relacionamentos baseados em confiança e razão. Marco Aurélio lembrava-se diariamente: a culpa não é dos outros, mas das suas expectativas e julgamentos. Aplicar isso à igualdade significa admitir que nossas frustrações ou resistências muitas vezes vêm do ego ferido, não da realidade. Quando aceitamos críticas construtivas, quando ouvimos perspectivas femininas com humildade, estamos treinando sabedoria. Quando evitamos a hostilidade e preferimos o diálogo paciente, estamos praticando temperança. No mundo moderno, moderar preconceitos e ego é um ato de força, não de fraqueza. Requer coragem para admitir que nem sempre temos razão e disciplina para ajustar nossas atitudes. Isso não significa abdicar de princípios ou convicções, mas filtrá-los pela razão e pela virtude. Para o estoico, viver assim é libertador. Elimina tensões desnecessárias, constrói confiança e aproxima pessoas. Portanto, sabedoria e temperança não são virtudes distantes ou teóricas, são ferramentas diárias para transformar nossas interações. Usá-las é escolher um caminho de crescimento mútuo e respeito. O único caminho coerente para quem se diz guiado pela filosofia estoica. Quer que eu complemente este bloco com exemplos práticos do cotidiano, como situações em família ou amizades, para deixá-lo ainda mais aplicado. O impacto da igualdade estoica nos relacionamentos e na sociedade. Quando aplicamos os princípios estoicos de igualdade em nossos relacionamentos e comunidades, o efeito é transformador. A igualdade, sob a ótica do estoicismo, não é apenas uma ideia bonita ou um argumento filosófico. Ela molda atitudes concretas que fortalecem laços, criam ambientes mais saudáveis e constroem sociedades mais justas. Relacionamentos mais fortes e autênticos. Nos relacionamentos pessoais, tratar o outro como igual significa abandonar jogos de poder, manipulação e expectativas irracionais baseadas em gênero. Um homem estoico que vê sua parceira como parceira de razão e virtude não sente necessidade de controlar ou dominar. Ele entende que respeitar limites e ouvir opiniões não é perda de autoridade, mas ganho de sabedoria. Da mesma forma, uma mulher que pratica os princípios estoicos reconhece que o valor de uma relação não está em quem manda, mas em como ambos constroem juntos uma vida virtuosa. Isso gera confiança, diálogo aberto e crescimento mútuo. Por exemplo,
em uma decisão importante no casamento ou no namoro, como finanças, carreira ou educação dos filhos. A igualdade estoica leva o casal a discutir com calma, pesar argumentos racionais e considerar o bem maior, em vez de seguir papéis pré-definidos ou impulsos de orgulho. Esse processo evita ressentimentos e fortalece o vínculo. Ambientes de trabalho mais justos e produtivos. No ambiente profissional, a aplicação da igualdade estoica corrige injustiças e aumenta a eficiência. Quando colegas são avaliados pelo mérito de suas ideias e pela qualidade de seu caráter, e não por seu gênero, talentos diversos florescem. Isso cria equipes mais criativas, inovadoras e coesas. Um líder estoico reconhece que ignorar vozes femininas é desperdiçar sabedoria, e que dar crédito a quem merece, independentemente de gênero, fortalece a cultura organizacional. Sociedade mais coesa e racional. Em uma escala maior, comunidades que praticam esses valores estoicos tendem a ser mais estáveis e harmoniosas. A desigualdade gera conflitos, ressentimentos e divisões. Já a equidade, guiada pela justiça e pela razão, promove cooperação e progresso. Na Roma antiga, mesmo em um mundo desigual, a semente estoica da dignidade compartilhada inspirou debates e mudanças éticas. Hoje, aplicar essa visão significa desafiar preconceitos ainda presentes e criar espaços onde homens e mulheres possam contribuir plenamente para o bem comum. Crescimento pessoal e autocontrole. A prática da igualdade estoica também impacta diretamente o indivíduo. Ela exige que enfrentemos nossos preconceitos e egos, o que é um treino poderoso para a mente e o caráter. Aprender a ouvir críticas femininas, aceitar sugestões e celebrar conquistas alheias sem inveja é um exercício de virtude diária. Como Marco Aurélio escreveu, o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Em outras palavras, ao promover justiça para o coletivo, beneficiamos a nós mesmos. Um mundo mais alinhado com a virtude. O impacto final é a criação de um mundo mais alinhado com o ideal estoico. Uma comunidade global onde as diferenças naturais são respeitadas, mas nunca usadas como justificativa para a injustiça. Esse alinhamento traz paz interna e externa, pois reduz tensões baseadas em desigualdade e promove relacionamentos baseados em respeito genuíno. Adotar a igualdade estoica nos relacionamentos e na sociedade é um convite à maturidade moral. Não é um gesto simbólico, mas um compromisso diário com a virtude e a razão. Cada ato de respeito, cada vez que reconhecemos o valor do outro sem preconceito, somos agentes ativos de um mundo mais sábio e justo. Como praticar a promoção da igualdade de gênero hoje? Falar sobre igualdade de gênero sob a ótica estoica é importante, mas a filosofia estoica não é feita de discursos, ela é feita de prática diária. Marco Aurélio não escrevia para impressionar os outros, mas para treinar a própria mente. Epicteto ensinava que não adianta decorar frases bonitas se não as aplicamos. Então, como podemos viver a promoção da igualdade hoje, de maneira coerente com a virtude estoica? Examine seus próprios julgamentos. A primeira prática é a autoanálise constante, um pilar central do estoicismo. Pergunte-se: minhas decisões, opiniões ou piadas reforçam preconceitos de gênero? Muitas vezes carregamos crenças herdadas sem perceber. O estoico aplica a sabedoria para questionar essas crenças e a temperança para moderar seu ego quando descobre que precisa mudar. Reconhecer um erro não é fraqueza, é força moral. Trate cada pessoa pelo caráter e não pelo gênero. Lembre-se de que, para os estoicos, virtude é a única medida de valor. Quando avalia uma colega de trabalho, uma parceira de relacionamento ou até uma figura pública, pergunte: estou julgando sua aparência, seu gênero ou sua conduta e caráter? Esse hábito combate preconceitos sutis e fortalece sua prática de justiça. Escute com atenção e respeito. Um princípio prático estoico é ouvir antes de reagir. Em um debate, em uma reunião ou em uma conversa em casa, ofereça espaço para que vozes femininas sejam ouvidas sem interrupção. Isso não significa concordar sempre, mas reconhecer que a razão pode se manifestar de formas e pessoas diferentes. A escuta ativa não apenas promove igualdade, mas também melhora a sabedoria prática. Você aprende mais e reage com mais racionalidade. Seja exemplo, não pregador. Os estoicos enfatizam a ação silenciosa.
Não é sobre proclamar virtudes nas redes sociais e agir de forma diferente em privado. Mostre, com suas atitudes, que você valoriza contribuições femininas, dê crédito a ideias de colegas mulheres, compartilhe responsabilidades em casa. Trate todas as pessoas com respeito. Essa coerência constrói confiança e influência verdadeira. Corrija injustiças quando as testemunhar. A justiça estoica exige ação. Se presencia comentários desrespeitosos, piadas de mau gosto ou decisões injustas baseadas em gênero, use a coragem para intervir de forma racional e firme. Isso não significa agressividade ou hostilidade, mas firmeza respeitosa. Temperança garante que sua correção seja equilibrada, não humilhante. Apoie o desenvolvimento e a liderança feminina. A equidade não é apenas evitar injustiças, mas também criar oportunidades justas. Incentive mulheres talentosas a assumirem papéis de liderança. Compartilhe conhecimento e oportunidades. O estoicismo vê o mundo como uma comunidade interligada. Ajudar os outros a crescer é fortalecer o todo. Pratique gratidão e reconhecimento. Valorizar contribuições femininas começa com simples atos de reconhecimento. Agradeça quando alguém traz uma ideia útil. Contribui para o sucesso de um projeto ou apoia você em um momento difícil. Esse hábito cultiva a humildade e reforça a virtude da justiça. Promover igualdade de gênero hoje, para um estoico, é um exercício de justiça viva, temperança equilibrada e sabedoria aplicada. Não é preciso mudar o mundo inteiro de uma vez. Basta começar com pequenas ações consistentes, questionar preconceitos, ouvir com atenção, agir com coerência e coragem. Essas atitudes, somadas, transformam relações, ambientes e, aos poucos, a sociedade. Chegamos ao fim desta reflexão sobre o papel estoico na promoção da igualdade de gênero, e fica claro que, para os estoicos, essa não é apenas uma questão social moderna, é uma questão de virtude eterna. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca insistiam que a justiça, a sabedoria, a coragem e a temperança devem guiar cada escolha. Quando aplicamos esses princípios, percebemos que a igualdade de gênero não é uma concessão nem um modismo, mas uma expressão natural da razão e da justiça universais. Promover igualdade começa no íntimo, questionando preconceitos, escutando com atenção, valorizando contribuições e praticando o respeito em cada interação. É uma disciplina diária, tão prática quanto controlar a raiva ou aceitar o destino. Não se trata de discursos vazios, mas de viver de forma coerente com os valores que dizemos defender. Pensem como suas ações, em casa, no trabalho, nas conversas informais, podem refletir essa virtude. Pequenos gestos acumulados constroem confiança, inspiram outros e transformam ambientes. O estoico não espera que o mundo mude sozinho. Ele age com retidão, mesmo quando ninguém está olhando. Se este conteúdo te ajudou a enxergar o estoicismo de forma mais profunda e prática, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também pode se beneficiar dessa mensagem. Juntos, podemos fortalecer uma comunidade que pratica a virtude, valoriza a justiça e constrói relacionamentos e sociedades mais equilibradas. A filosofia estoica não termina quando o vídeo acaba. Ela começa agora, na sua próxima escolha.